Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje nós estamos no quarto domingo do Advento, dia 20 de dezembro. E o evangelho que a igreja nos apresenta é o de Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Então o anjo disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontece isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos encontramos, mais uma vez presentes para esse momento, nesse quarto domingo do Advento, dia 20 de dezembro. Tem uma frase do pintor neerlandês Van Gogh, que nasceu em 1853 e morreu em 1890, que nos diz o seguinte: Amigos íntimos são verdadeiros tesouros da vida. Às vezes eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Com gentil honestidade, eles estão lá para nos guiar e nos apoiar, para compartilhar nosso riso e nossas lágrimas. Sua presença nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos. É um belo escrito. Não tenho certeza se é dele, mas eu encontrei dizendo que era de Van Gogh, nosso grande pintor. E talvez era isso que nós hoje, nesse domingo, podemos pensar. Nós estamos, nesses últimos dias, lembrando de gente que estabeleceu uma certa amizade no mundo e, ao mesmo tempo, uma grande importância. Fizemos memória de José, fizemos memória de Zacarias, fizemos memória de Isabel, fizemos hoje memória de Maria, fizemos memória do anjo Gabriel, que foi participando desse processo, até chegar um momento em que nós vamos fazer memória de João Batista também, até o momento que nós vamos fazer memória de Jesus no presépio. Esse é o nosso desafio, o nosso caminho. O que isso vai nos mostrando é porque fomos encontrando gente que estabeleceu uma certa amizade com Deus, estabeleceu uma certa convivência com Deus. Por isso é bonito o que Van Gogh diz: amigos íntimos são verdadeiros tesouros da vida. E a gente vai estabelecendo com esse momento nosso de reflexão uma amizade. A gente vai estabelecendo entre esse processo de comunhão uma amizade com essas pessoas. Vamos nos tornando amigos de João Batista, vamos nos tornando amigos de José, vamos nos tornando amigos de Maria, de Zacarias, de Isabel e tantas outras pessoas, porque eles estão aí para nos apoiar, estão aí para nos acompanhar em nossas lágrimas, e nós também estamos acompanhando eles nas suas alegrias, nas suas lágrimas, nas suas dúvidas. Hoje nós temos o anúncio de Nossa Senhora, que nós já vimos no sábado de Guadalupe, é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38, que vai nos trazendo esse encontro do anjo com Maria, que possivelmente estava em oração,
E é bonito que nós vamos nos tornando amigos dela, porque a gente vai participando disso na fé, na oração. A gente vai participando dessa aproximação. Passa um pouco, Maria começa a fazer parte da nossa vida, começa a fazer parte da nossa história. E a gente também começa a fazer parte da vida dela. Hoje a gente acompanha ela nesse momento. Está lá rezando, numa cidadezinha de Nazaré, desconhecida. Não se fala em Nazaré no Antigo Testamento, não tem mapa que diz onde é esse lugar, não tem clareza que lugar é esse. Tudo é uma hipótese, não tem uma coisa... a fé às vezes exige isso, né? A fé e a nossa experiência de fé exige às vezes que a gente saia do concreto, saia do real. Por exemplo, como é que nós não temos um túmulo de Abraão? Como é que nós não temos um túmulo de Moisés? Como é que nós não temos um túmulo de Pedro? Não tem hipótese, mas não tem. Onde é que Pedro está enterrado? Maria tem 2 túmulos, então quer dizer, são todos, mas nada concreto, real, histórico, assim. Porque a fé ultrapassa a história. Porque quando nós temos fé, nós estamos falando de um mundo maior do que isso, nós estamos falando da eternidade. Nós estamos falando daquilo que é invisível aos nossos olhos. E aí nós hoje acompanhamos Maria com esse momento desse anjo que diz, olha, alegra-te, cheia de graça, Deus está contigo. Quer dizer, ter essa consciência, escutar isso, de que eu posso ficar feliz, não porque eu comprei alguma coisa, não porque eu pude fazer uma viagem, não porque eu ganhei uma mega sena, não porque eu fiquei rico, não porque meu salário aumentou, não porque eu troquei de celular, mas ficar alegre porque a graça está presente na nossa vida. Ficar alegre porque Deus está comigo. Essa experiência é um motivo de alegria no meio das confusões que nós vivemos, no meio das dificuldades que nós temos. Existe um autor, um escritor muito importante, fundador da logoterapia, chamado Viktor Frankl. Ele esteve preso no campo de concentração, é um psiquiatra, um psicólogo muito conhecido, que morreu, se não me engano, em 2005, nasceu em 2009, em 1909, se eu não me engano. E esse homem, ele faz parte da escola de psicologia da Suíça, de Viena, quer dizer. Ele é o terceiro de escola, o primeiro é Freud, mas ele discorda e ele acrescenta uma coisa. Freud nos diz que no nosso inconsciente só há emoções, traumas e desejos, dores e prazeres, que no nosso inconsciente só existem emoções. E ele diz que não, no nosso inconsciente também existe uma espiritualidade, no nosso inconsciente também existe um desejo e uma busca em se encontrar com o absoluto. Nós trazemos no nosso inconsciente uma vontade de caminhar em direção a Deus. Por isso, o nosso inconsciente não tem só emoções de afetividade, de desejos, de sentimentos, mas existe também uma espiritualidade, que o nosso consciente busca uma realidade além da nossa, uma vida além da morte. E é isso que Maria vai percebendo. Quem vem fazer parte da vida dela é algo além da vida, que é o Espírito Santo. Viu? Que Jesus é obra da terceira, com permissão do Pai, a terceira pessoa se encontra com Maria e nasce a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai deseja que o seu Filho venha para a terra. O Filho aceita o convite do Pai. Eu aceito assumir a condição humana. E o Espírito Santo colabora para que isso se torne real, para que isso se torne concreto. E por isso nós temos Maria, que na primeira saudação fica com medo, perturbado. E voltamos ao tema do medo. Não tenha medo, você conceberá, o menino será grande, será descendente de Davi, o seu reinado não terá fim. E Maria, e agora, como é que vai ser isso? Aí é a obra do Espírito Santo, fique tranquila. Aí é a Santíssima Trindade interferindo na vida de Maria. A perturbação é sempre aquele drama. Eu sei que Deus quer colocar a mão em mim, mas eu tenho coragem de deixar com que Deus coloque a mão em mim? Eu permito que Deus encoste em mim? Eu permito que a vida seja modificada por Deus? Porque às vezes a gente tem que ter coragem para isso. Por exemplo, a pessoa que toma a decisão de casar,
não é simplesmente uma decisão de casar. Eu estou disposto, estou disposta a assumir aquela vida que será este matrimônio e assumir isso com responsabilidade, ou será apenas uma aventura, será apenas um momento para mim expor nas redes sociais que agora sou uma pessoa casada e depois eu consigo sustentar isso até quando? Até quando que a gente não toma decisões só para dizer para os outros? Até quando que a gente não age de certa forma só para aparecer? Nós temos uma experiência de fé silenciosa no lugar entre um anjo e uma menina, uma jovem. E essa experiência alterou a história da humanidade porque nos ofereceu um Salvador. E aí que né? Como é que uma experiência silenciosa de um diálogo, de oração entre um anjo e uma menina, fez com que a gente chegasse até aqui? É a grandeza de Deus, é o modo de Deus agir. Deus às vezes age nos trovões, às vezes, mas às vezes Deus age lá na despensa da nossa casa, age lá na cozinha da nossa casa, age lá na vida daquela pessoa que está recolhendo o lixo na porta da minha casa, age na vida, na história da pessoa que está varrendo a porta da minha casa, que está lavando o banheiro que eu sujo. E essas são as experiências bonitas da vida. Maria termina esse diálogo dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Quer dizer, abriu mão da sua liberdade, da sua vontade, para viver em função de Deus. Diferente de Adão e Eva, eu não abro mão da minha vontade, do meu desejo de experimentar essa fruta, já que a serpente disse que eu vou me tornar Deus. Diferente. Maria já é uma nova mulher, uma nova Eva que diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade, e seja o que Deus quiser. Então a minha prece de hoje é que todos nós possamos ser visitados pelo anjo também, e que nós possamos escutar do anjo isso. Vamos ficar alegres, porque temos a graça de Deus em nossa vida e Deus está conosco. E por mais que a gente tenha medo, que a gente fique confuso, perturbado, a gente tem que se colocar aí, mesmo caminhando com o coração apertado, com medo, com angústia, que a gente continue fazendo bem, que a gente continue se preocupando com o outro, que a gente continue oferecendo ao outro aquilo que há de melhor, mas também que a gente continue tendo críticas diante do mundo em que nós vivemos, diante das realidades de crueldade, de injustiça, de pecado, de alienação, de escândalos que nós estamos vivendo. A gente tem que tratar tudo aquilo conforme elas são e não conforme a gente imagina ou deseja que é. E também dar as responsabilidades certas a cada realidade que nós enfrentamos. Que Deus possa olhar para cada um de nós e nos convidar. Fiquemos alegres, vocês são agraciados e eu estou com vocês sempre. Um abraço e até mais.